Aqui, irmão. Aleluia. Eu confesso também que estou alegre, contente de estar conhecendo este povo que tem se preparado para morar no céu. Como também tem se preparado para ver Jesus? Aleluia. Né? Porque o Senhor Jesus, Ele está nas portas para buscar a igreja, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O tempo já não é mais nós estamos brincando. O tempo já não é mais nós estamos perdendo tempo. Mas o tempo é de a gente se preparar, porque a qualquer momento o som da última trombeta tocará. E somente aqueles que têm colocado a sua vida no altar, têm se santificado, irão ouvir o som da última trombeta. Então se prepare, porque Jesus, Ele está voltando. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. E versículo de número 1 em diante, em nome de Jesus. Enquanto a igreja procura, quero estender os meus agradecimentos ao Senhor por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui ministrando a palavra. A nossa pastora Luzeni, que Deus abençoe. Nosso evangelista William, que me fez o convite, muito obrigado, Deus abençoe. E a toda a igreja, em nome de Jesus. Venho debaixo da bênção do meu pastor, e está ali também ali me acompanhando, que é o diácono William, meu pastor ali no Coqueiro Alto. Sou pastoreado por essa bênção. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, por ser pastoreado por esse homem de Deus. Que Deus continue o abençoando em nome de Jesus. Quantos achou? Diga amém? Amém. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que vai dar tempo de eu entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos estar tomando a leitura. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele em Belarim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome se chama pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre os carros novos, e retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram um carro novo, e eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. Aiô seguiu adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel brincava diante do Senhor, com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipro, também com harpa e com salteiros, e com atufes, e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão até a arca de Deus, segurou-a, porque os bois a sacudiam, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome daquele lugar Perá-Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse-lhe: como a arca do Senhor virá até mim. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu, e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Pode se assentar dando glória ao nome do Senhor. Irmãos, o texto outrora que lemos trata-se de um feito quando o rei Davi assenta-se no trono de Israel para poder reinar sobre o povo de Deus. Davi vai reunir cerca de 3.000 homens para poder trazer a arca da aliança que se encontrava na casa de Abinadab. Bem conhecemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Entendamos que Davi ele não foi um homem segundo o coração de Deus pelo fato de ele ser um homem perfeito. Por quê? Porque
se nós olharmos para a história de Davi, vimos que Davi ele errou, que Davi ele pecou. Mas a diferença de Davi para muitos dos reis era que Davi se arrependia, Davi se convertia, Davi se humilhava diante do Senhor. Porque Davi ele preferia perder o reino, perder a carreira, mas Davi não queria perder a presença de Deus. E certa feita, Davi ainda na tua juventude, bem conhecemos a história de Davi, que Davi era um jovem rejeitado pela sua família, era um jovem recanteado, era um jovem que não era muito visto pela sociedade, mas era visto por Deus. Porque no mundo a qual vivemos hoje, muitas pessoas não podem me ver, não podem te enxergar, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele contempla a minha e a tua vida, ainda que o homem não te dá nada, mas Deus, Ele deu seu único filho pela minha e pela tua vida. Demonstrando, irmãos, a importância qual nós temos para o nosso Deus. Davi agora vai ser ungido perante os seus irmãos e perante ao seu pai. Mas só o que me chama a atenção, meu pastor Ed Franco, que Davi ele já não vai logo sentar na cadeira de rei para reinar. Davi primeiro vai ser preparado, Davi primeiro vai ser forjado, para depois Deus ele cumprir a promessa como ele tinha sobre a vida de Davi. E aqui eu já quero liberar a primeira palavra para a sua vida. Talvez Deus te fez uma promessa, talvez Deus fez uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida, e até agora você não viu se cumprir. Ei, não se preocupa não, é Deus te preparando para Ele poder cumprir a promessa na minha e na tua vida. Qual é o segredo, missionário Mateus? É confiar e acreditar, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E Davi agora, ele vai encontrar do lado de Saul, porque o Senhor permitiu que Davi ficasse do lado de Saul, para poder Davi aprender. Porque um dia Davi iria se assentar na cadeira como rei, porque foi essa a promessa de Deus sobre a vida de Davi. E agora, meus irmãos, depois de 15 anos, o Senhor vai cumprir a promessa sobre a vida de Davi. Davi agora se assenta na cadeira como rei. E a preocupação de Davi foi: olha, eu estou na cadeira, eu estou com a coroa, mas eu preciso trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, porque Davi entendeu que ele não podia reinar sem a presença. Diferente, meus irmãos, de Saul. Saul estava na cadeira, Saul ele tinha coroa, mas Saul não se preocupou de trazer a arca de aliança para dentro de Jerusalém. Então, nesse capítulo de número 6, nós iremos ver o porquê Davi ele teve sucesso no teu reinado e Saul teve esse fracasso. Por quê? Porque Saul ele não se preocupou de trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que cerca de 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom. E Saul não se preocupou, missionária, de trazer a presença de Deus. E por causa disso, Saul ele não teve sucesso no teu reinado. Porque muitas vezes, igreja, nós temos fracasso nos nossos sonhos. Porque muitas vezes nós temos fracasso em nosso ministério. Porque muitas vezes eu e você não queremos trazer a presença de Deus para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Mas tenha certeza, você quer ter sucesso no teu projeto, você quer ter sucesso nos teus sonhos, você quer ter sucesso no teu ministério, atrai a presença de Deus. E agora, meus irmãos, Davi vai reunir cerca de 30 homens, 3 milhões de homens, e desce ali agora para poder trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Mas uma coisa que Davi, pelo fato da emoção, creio eu, de querer trazer logo a presença do Senhor,
Senhor, Davi vai começar ali agora a quebrar princípios. Por quê? Porque a Arca da Aliança, ela não foi feita para ser carregado sobre carros com boi, mas a Arca da Aliança, ela foi feita para ser carregada sobre os ombros dos levitas daquela época. E agora Davi com pressa, agora Davi inventando moda, vai colocar a Arca da Aliança onde? Em cima de carro de boi, porque Davi estava apressado para a presença de Deus, para entrar em Jerusalém. É aqui eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Ei, não se apresse não, porque muitas vezes a pressa faz o crente quebrar princípios. Muitas vezes a pressa faz o crente se aliançar para quem não é para se aliançar. Muitas vezes a pressa faz o crente casar com quem não era para casar. Muitas vezes a pressa, meus irmãos, faz a gente abraçar quem não é para abraçar. Vai devagar, mas faz a coisa certa. Vai devagar, mas não quebra princípios. Porque certa feita a pastora Luzeni pregou lá no Ministério do Coveiro Alto sobre princípios. Quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Então não quebre princípios. Vai devagarzinho, mas faz da maneira certa. Faz da maneira correta. Porque no final, a vez de ter morte, vai ter vida. No final, a vez de ter tristeza, vai ter alegria. Então vai devagarzinho, mas vai certo. E agora, igreja? Perdão. Glória a Deus, aleluia. Toda vez que eu vou pregar desse jeito, uma garganta trava, quer parar, mas Deus vai me dando graça em nome de Jesus. E agora, Davi vai colocar a Arca de Deus em cima desses carros e começa agora, minha pastora Luzeni, a carregar a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Mas a Bíblia é clara nos dizer que Davi estava errado, porque ele estava quebrando princípios e estava se alegrando, estava sorrindo, estava pulando, estava saltando. Porque tem muita gente que está assim, está no erro, mas está pulando, está no erro, mas está pregando, está no erro, mas está louvando ele. Uma hora o acerto de conta vai chegar, uma hora o grandão da Galileia vai desembanhar a espada e vai descer. Por quê? Porque com Deus, irmãos, ninguém brinca. Não pense o homem, não pense a mulher, que ele vai estar no erro, pregando, cantando, e que o Senhor vai estar tolerando. Não. Na hora certa, meus irmãos, o acerto de conta vai chegar. Porque no século 21, a qual vivemos hoje, está assim, pastora Luzeni. O povo está achando porque estamos no tempo da graça, Deus está tolerando o pecado. Não! Na hora certa, Deus vai cobrar, seja aqui ou seja no juízo. A cobrança de Deus vai chegar. E agora, meus irmãos, Davi vai estar bailando, Davi vai estar se alegrando. E certa feita, a Bíblia vai nos dizer que os bois agora vai tropeçar e a Arca da Aliança ela vai para cair. A intenção de usar era até boa, mas só que com Deus não basta só a intenção. Além da intenção, você tem que obedecer os princípios da palavra. Porque tem gente que tem a intenção até boa, minha pastora, de ajudar, de evangelizar, mas não quer obedecer, não quer se submeter à palavra de Deus. Então não só adianta ter a intenção boa. Porque a intenção de usar era boa. Ele queria segurar a arca do Senhor para a arca não cair. Mas só que quando ele toca, o Senhor considera aquela atitude dele como um ato de irreverência à presença de Deus. E por causa disso, Deus vai ferir Uzá. Deus vai matar Uzá por causa de quê? Por causa da irreverência à presença de Deus. E quantas pessoas estarão assim na casa do Senhor? Perdeu a reverência, meus irmãos, à presença de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que quando entrarmos na casa do Senhor, guardamos os nossos pés e a nossa boca. Procuramos mais a ouvir do que a falar. Por quê? Porque nós não estamos na nossa casa. Nós não estamos na presença de qualquer um, não. Nós estamos na presença
a Bíblia diz que Davi, ele vai ficar aborrecido. Davi no erro, Davi quebrando princípios, ainda quando Deus repreende dele, ele se aborrece. Porque tem gente que é assim, que quando Deus corrige, que quando Deus usa o pastor, usa a pastora, usa o pregador para corrigir, ele já não quer mais ir para a igreja, ele já não quer mais pregar, ele já não quer mais louvar, ele já não quer mais servir na obra de Deus. Está no erro e não aceita a repreensão. Mas eu aprendo com a palavra que Deus, ele corrige a quem ele ama. Se Deus me corrige, se Deus te corrige, é porque ele te ama. Qual é a mãe, qual é o pai aqui, igreja, que vai ver o seu filho no erro e não vai corrigir ele? Assim também é o nosso Deus. Se Deus está me corrigindo, se Deus está te corrigindo, é porque Ele não quer ver o teu mal. É porque Ele não quer ver você lá na frente quebrando a sua cara. Então ouve a correção de Deus. Mas hoje no século 21, minha pastora, é difícil. Porque os crentes hoje estão mimados. Não quer ver mais a correção de Deus, não. Quando Deus usa o pastor para corrigir, já está dizendo, a pastora não manda na minha vida, o pastor não manda na minha vida. Ei, se Deus está usando o pastor para te corrigir, dá ouvido. Porque o pastor é representante de Deus aqui na terra. Ele vela, ela vela pela minha e pela tua vida. Então aprende a se submeter à autoridade pastoral. Porque se você se submete, você pode ter a certeza que as bênçãos do Senhor vai estar sobre a sua vida. Porque se você não se submete à autoridade pastoral, será que você vai se submeter à autoridade de Deus? E naquele momento, igreja, voltando para a palavra, quando Deus vai ferir a usar, cria-se um temor no coração de Davi. Porque tem hora que é preciso Deus ferir. Tem hora que é preciso Deus tocar em algo da nossa vida que a gente mais ama, para ver se cria temor no nosso coração e a gente se submete à vontade de Deus. O querer de Deus, irmãos. Porque tem gente que só obedece a Deus assim, quando Deus toca no filho, quando Deus toca na saúde. Aí se submete, aí se entra no centro da vontade de Deus. Não espere Deus tocar naquilo que você ama para se submeter. Não espere Deus ferir alguém da sua família para você tomar posse daquilo que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ali agora, meus irmãos, Davi cria-se um temor no seu coração. E vai se perguntar, como eu trarei a arca da aliança para dentro da minha cidade? Glória a Deus, aleluia. E agora, igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi vai deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom. E isso aqui, quando eu parei para meditar nesta palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Porque vimos Deus abençoar uma casa e uma família com 3 meses com a presença. E a arca da aliança ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab. Você não viu milagre, você não viu, pensa por quê? Porque Abinadab, ele não estava reverenciando a presença de Deus. Porque Abinadab não estava dando o devido valor que deveria dar à presença de Deus. E aqui eu já libero a palavra para a vida de crente. Se você quer ver Deus abençoar a tua casa, se você quer ver Deus fazer algo extraordinário na tua vida, reverencia a presença, dá o devido valor à presença de Deus. A arca estava 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Muitas vezes é crente que tem cerca de 30, 40 anos na casa do Senhor e não viveu aquilo que tem crente que com 3 meses viveu. É Deus que é justo, não. É você que não está dando o devido valor que tem que dar para a presença. É você que não tem dado o devido valor que tem que dar para a presença de Deus. Talvez está acontecendo um reboliço na sua casa, no seu ministério, no seu casamento. E você está se perguntando, Senhor, o porquê? Eu já te sigo há 30, 40 anos. Nada muda, nada acontece. É porque
como Obed-Edom, reverencia a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Dá o devido valor que a presença de Deus ela merece na minha e na tua vida. Glória a Deus. Deus ele tem que ser o centro. Deus ele tem que ser a prioridade de tudo na nossa vida. Você quer ver o seu ministério ir bem? Você quer ver o seu casamento ir bem? Dá devido valor à presença de Deus. Porque o que sustenta, minha pastora, um casamento e uma família é a presença de Deus. É ela que sustenta, meus irmãos. É ela que traz a felicidade para um lar, para uma família. É a presença de Deus. E agora Deus vai abençoar Obed-Edom. Com cerca de 3 meses, a arca na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a família. Deus abençoou os sonhos, os projetos, a vida financeira. Por causa que ele reverenciou a presença de Deus. Ele não fez da presença de Deus um objeto qualquer, não. Ele entendeu que está na minha casa é a presença. O que está na minha casa é a arca da aliança. E se a arca da aliança está na minha casa, eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. E a presença de Deus é santo, é santo, é santo. É santo. É santo, meus irmãos, a presença de Deus. E a santidade não pode ser só na igreja, não. Tem que ser na sua casa também. Porque tem gente que só carrega a santidade dentro da igreja. Mas a santidade tem que estar também dentro da sua casa. E agora, meus irmãos, já estou caminhando para o final, já 9 horas, Jesus. E agora, meus irmãos, perdão. E agora, quando Davi, ele vai ouvir que a presença do Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, a família de Obed-Edom, Davi agora decide novamente a trazer a arca da aliança. Mas agora o que me chama a atenção, que Davi não vai fazer do jeito dele, da maneira dele, não. Ele agora vai obedecer aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. Ele vai dizer, olha, chama os levitas, se consagra, se separa e vamos buscar a arca da aliança. Porque para trazer a presença de Deus para a sua vida, não é do teu jeito, não é da tua maneira, é do jeito da palavra. Para você carregar a arca, para você carregar a presença, você tem que estar enquadrado na palavra de Deus. E agora Davi vai reunir os levitas. Davi vai reunir todo o povo e vamos buscar a arca na casa de Obed-Edom. E dessa vez, Davi vai fazer a maneira certa. Davi vai devagarzinho, Davi não vai com pressa. Davi vai dando seu espaço e vai consagrando. Davi vai dando seu espaço e vai consagrando. Por quê? Porque quando você faz as coisas da maneira certa, meus irmãos, você adora com força, você glorifica com força. Por quê? Porque o inimigo não pode apontar o dedo na sua cara e dizer, você está errado. Mas quando você está certo, não tem homem, não tem inimigo para poder te acusar. E você tem liberdade para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Aleluia. E Davi agora faz da maneira correta. Os levitas colocam a arca sobre os ombros. Caminha-se em direto para Jerusalém. E agora Davi vai dando seu espaço, vai consagrando. Davi vai dando mais seu espaço, vai consagrando. Porque foi da maneira correta a qual Deus estabeleceu pela vida de Moisés. E o que me chama a atenção, meus irmãos, que quando Davi chega dentro de Jerusalém, pulando, saltando, glorificando, a mulher de Davi, chamada Mical, que está lá na janela, desprezando a adoração de Davi, não sabendo que Davi não estava pulando diante do homem, Davi estava pulando diante daquele que deu o trono para ele, diante daquele que cumpriu a promessa na vida dele. E eu aqui já libero a primeira palavra para a vida de crente. Lugar de crente não é na janela, lugar de crente é no meio adorando, no meio glorificando. Sabe por quê? Porque quando nós, igreja, falamos de janela na Bíblia, não falamos de coisa boa. Levamos para o livro de Atos. Certa feita vai estar Pedro pegando e um jovem chamado por nome Eutico vai estar bem na janela. Ele cochila, cai, quebra o pescoço e morre. Porque lugar de crente não é na janela. Lugar de crente é no caminho,
aquilo que estão questionando o teu jeito de adorar. O teu jeito de glorificar. Porque não sabe nem foi da onde que Deus te tirou, da onde que Deus te arrancou. Mical estava questionando, dizendo que Davi estava se humilhando diante dos teus conservos, diante do povo, mas não sabia ela que Davi não estava pulando diante do povo. Davi estava pulando diante de Deus. Então não pare a sua adoração, porque o povo está questionando a sua maneira de adorar. Adore mesmo, glorifique mesmo. Deixa Mical questionar, deixa Mical falar. Porque você sabe da onde Deus te arrancou, da onde Deus te tirou. E onde o Senhor te colocou em meio aos príncipes. Então eu e você temos mais de um motivo para adorar. Temos mais de 1000 motivos para glorificar ao nome do Senhor. E agora Mical vai expressar Davi. E quando Davi retorna para sua casa para abençoar a sua casa, Mical vai virar para ele e vai dizer: que papel você fez hoje diante do povo? Davi vai virar para ele e vai dizer: olha, se for preciso, eu me humilharei 10 vezes mais, porque eu não me humilho diante do homem, eu me humilho diante de Deus, diante daquele que me deu o trono, diante daquele que me deu a coroa, diante daquele que mudou a minha vida e a minha história. Davi agora, meus irmãos, volta para sua casa. Mical questiona ele, Mical questiona Davi, mas Davi não vai deixar de adorar porque Mical estava questionando o jeito dele. Porque tem crente que é assim, minha pastora. Às vezes o povo está questionando o jeito dele pregar, o jeito dela cantar e ela quer mudar. Ei, rapaz, não muda por causa do homem, não. Se Deus te quer pregando assim, continua pregando assim. Se Deus te quer falando, louvando assim, continua louvando assim. Porque você está agradando a Deus. Tem gente que está mais preocupado de agradar o homem do que a Deus. Mas eu estou mais preocupado de agradar a Deus do que o homem. E agora Davi vai conseguir trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Davi foi diferente de Saul. Saul não se preocupou, meus irmãos, com a presença. Davi dizia: eu falo bem, eu prego bem, eu canto bem, eu não preciso da presença. Mas Davi entendeu: eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso ter a voz bonita, mas eu preciso da presença. Porque o que faz a diferença na vida de um homem e da mulher de Deus não é o falar bonito, não é o louvar bonito, mas é a presença de Deus que faz toda a diferença na minha e na tua vida. Você pode ter a voz bonita, você pode até expressar bem a palavra do Senhor, mas se você não tem presença, isso não vai valer de nada. Você vai pregar, você vai cantar, nada vai acontecer. Mas já viu aquela pessoa, ela não tem a voz bonita, ele não se expressa bem, mas quando ele pega no microfone, quando ela pega no microfone, o céu ele se abre. Por quê? Porque tem presença, porque tem presença, porque tem presença. Então a palavra que eu deixo nessa noite, pro meu e pro teu coração, reverencia a presença de Deus. Dá o devido valor à presença do Senhor. Não caminhe sem a presença de Deus. Traga a presença de Deus para a sua casa. Traga a presença de Deus para a sua vida, que você vai ver a mudança na sua vida. Sabe por que eu falo isso? Porque antes de eu estar aqui, eu me encontrava lá fora, no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, no mundo da criminalidade. E o meu pensamento era: se eu for para a igreja, eu vou ficar preso. Se eu for para a igreja, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Mas não sabia eu que lá fora eu estava preso e acorrentado pelo diabo. Porque verdadeiramente onde há liberdade é na presença de Deus. Porque você não precisa da bebida, você não precisa do cigarro. O que você precisa, sabe de quê? É da presença, é da presença, é da presença do Senhor. Então eu digo para você nessa noite: saia desse culto carregando a presença para sua casa. Não deixe a presença que não leve para sua casa. Sabe por quê? Porque Pedro, certa feita, Jesus vai estar pregando na sinagoga. Quando Jesus termina de pregar, Pedro diz: Jesus, vamos para minha casa, porque eu só não quero que você fique na sinagoga